Magias fodas, varinhas, magos poderosos e espadas? Opa, tranquilo, pra quem não me conhece, eu sou o Gá e hoje o História, Varinha e Espada. E com dublagem altamente duvidosa. Tô nem zoando, teve umas aí que eu perdi a linha. Sem mais enrolação, deixa o like, hype o vídeo e comenta abacate. E bora pro resumo. O anime começa mostrando uma sala de aula com o professor Edward chamando Will, nosso protagonista, que assim como Inosuke de Kimetsu, ele parece mais grilo. Will, Diga, paizão. você é o Will? Quem que tu chamou? Chamei o Will. Então se eu respondi é óbvio, né? Aí depois que eu jogo pela janela, eu sou errado. O professor chama o Will pra um exercício prático, que era só usar uma magia de fogo. Beleza, o exercício é você tacar fogo nisso aí. Beleza. Fogo. Jutsu bola de fogo. Shazam. Deu não, professor. Não dê risada não, todo mundo brocha um dia. Que papo é esse, professor? É, como vocês viram, o Will não é muito bom com magia. Mas o Sion, um moleque metido, mas que é bem forte, faz aquilo bem fácil. Saindo da sala, o Sion vai dar uma bulinada no Will. E conhecemos mais uma personagem, a Colette, que parece pra defender o Prota. Valeu por me defender. De nada. Não é porque você é feio, ruim, chato, insuportável. Eu já falei fraco. Eu já entendi. Não é só porque você é o contrário de sucesso que eles podem te zoar assim. Pra que inimigos, né? Pausa pra um pequeno contexto desse mundo. Há muito tempo existiam invasores celestiais que deixavam o mundo nas sombras, até que 5 magos expulsaram eles e colocaram uma barreira no céu, criando o título de Magiavanders, dado aos magos poderosos. Quando era pequeno, Will fez uma promessa com a Eupharia, uma amiga de infância, de que seriam magos fortes e iriam até o topo da torre dos Magiavanders. Mas como vocês viram, Forte e Will não cabem na mesma frase. A Eupharia, por outro lado, era talentosa e foi até o topo da torre virando a Magiavander mais jovem. Por que você não desiste? Eu não posso, professor. Então dá só uma pausa. Por quanto tempo? Uns 100 anos. Sei nem se vou estar vivo até lá. Esse é o ponto. O Workner, outro professor, explica que pro Will chegar no topo da torre ia precisar de muitos créditos. E sem usar magia nos exercícios, pode esquecendo, paizão. Você precisa de 4 pontos até sábado. Mas hoje é sexta. É melhor correr. Só que como o Workner é bonzinho, ele fala que no 6º andar da masmorra tinha um monstro que valia os 4 créditos que ele precisava até o final de semana. Uma baita ajuda, né? Se não fosse o Sion escutando a conversa e decidindo acabar com o monstro pro Will não conseguir os créditos. Ei, tem certeza que é seguro e só nós 3? Óbvio, cara, eu tô aqui. Quando estiverem comigo, nada vai acontecer. Porra, nem deixa eu terminar de falar. O Will escuta um barulho e vai correndo até eles. Mas como nem todos são flores, o professor tinha dito que o monstro era um Baskerville. E isso daqui não é um Baskerville. Na verdade é um sentinela maligno, que vale 10 créditos. Até porque ele é bem mais forte. Tanto que a magia do Sion nem fazia efeito nele. E como o sonho do oprimido é ser o opressor, o Will, vendo que o Sion ia de F, manda um: E quem disse que isso é problema meu? Mas ele lembra da Eupharia dizendo que ele era uma boa pessoa. Então ele vai ajudar. Acontece que o Will não é muito bom com magia. Mas usando uma espada, a história é outra, paizão. Ele luta de frente com o monstro e consegue derrotar ele sozinho, conseguindo os 10 créditos. Pera aí, não consegue usar magia, todo mundo zoa ele, é rebaixado, luta usando uma espada. Oxe, é o Asta, pai? O próximo episódio começa mostrando a diretora da escola aceitando o Will como aluno e dando a espada que ele usa, já que pra ela não tem problema ele não usar magia. E corta pros dias atuais, com o Workner explicando como ser um Magiavander. Você precisa de muitos créditos ou criar uma nova magia. Andando pelo corredor, geral tava achando que foi o Sion que derrotou aquele sentinela, até que ele vê o Will e vai tirar satisfação. Opa, aqui o desgraçado, deixava eu acabar com aquele monstro. O monstro te bateu que nem pai bêbado chegando em casa. O Edward vai falar com a diretora, já que o Workner mostrou o Will lutando contra o sentinela. E o Edward não aprova um mago sem magia, muito menos com uma espada. Então ele diz pra ela que o Will deveria ser expulso. Mas como ela permitiu o Workner fazer o Will estudar lá, ela também vai permitir o Edward testar o moleque. E podia ser qualquer teste. E quando o Will e a Colette estavam estudando, o Edward aparece. Aí, pivete, eu e tu lá no salão. Que isso, me chamando pro encontro? Que papo é esse? Eu sempre suspeitei de você gostar de homem. Isso não é um encontro. Eles vão pro salão e o Workner vai falar com a diretora, perguntando por que ela deixou justamente o Edward fazer o teste, já que ele quase virou um Magiavander, então ele é forte pra porra, e o desafio do Will era acertar um ataque nele, o que faz o Will apanhar mais que mulher de bandido, até que o gato dele vai atrás da espada do Will pra ajudar. Nossa, será que o Will tá levando bronca? E se estiverem chicoteando ele? Não, vai que ele gosta, né? Vai saber. Olha, um gato! Maldito TDAH. Ela pega a espada do Will e vai correndo entregar pra ele. E agora, com uma espada, depois de apanhar um monte, ele apanha mais ainda, mas com uma espada. Em terra de mago, quem usa espada dá o rabo. Eu nem queria usar a espada mesmo. Com a espada ele consegue cortar as magias do Edward e quebrar o escudo que ele tava usando, assim acertando ele e passando no teste, além de ganhar 10 créditos como recompensa. Só dele sair vivo já é uma recompensa. Logo cedo já tá de pé, filho? Não, tô deitado. Ah, então foi por causa disso que seu pai te abandonou, né? Ah, falou, veio brocha. Tchauzinho, degustador de macho. Esse velho é resenha demais. O Will tava trabalhando entregando jornal, até que ele derruba eles e vê um anúncio da Eupharia
pedindo núcleos de gelo. Então o Will corre até o quarto e conhecemos o Host, colega de quarto do Will, que dá uns itens mágicos e ele vai correndo pro quarto andar pra pegar os núcleos. Só que chegando lá tinha muita gente. E andando mais um pouco ele salva uma maga. Então o anime corta pra aula do Workner. Criar magias é algo difícil de fazer. Ué, mas a Elfaria não criou 12? Então não é difícil. Então, você não é ela não. Onde dá pra perceber que a Colette ficou com um leve ciúme da Elfaria, já que o Will é chonadão nela. Você é aquele cara bem famoso, né? Pera, eu sou famoso? Famoso fraco que não consegue usar magia. Porra, e é esculacho. Essa é a Iris. E diferente do meu roteiro, ela trata o Will bem. E ele até fica surpreso. Até porque todo mundo só esculacha ele por não usar magia. Ela fica falando de como gosta da Elfaria e admira ela. E enquanto ela falava, sei lá que essa mina é maluca, vamos meter o pé. Na real, ele encontrou um monstro e foi pra cima. E depois tem que fugir, já que a Iris estava junto. Não volta lá! Aquele monstro é conhecido como assassino de anões. Mas eu não sou um anão. Alto você também não é. Ele vai pra cima usando o item mágico que o Host deu pra ele e começa a fazer crochê com o monstro. Além disso, aquelas bolas que ele tava usando explodiam. Então o monstro já era. Sem contar que a Iris muda de personalidade, mostrando que ela tava fingindo o tempo todo. E depois a gente vê ela na torre, indo falar sobre Will pros Magiavanders, que recusam ele ter algum cargo na torre. Pelo menos ela não é do mal. Um tempo depois acontece um teste com os alunos, onde o Sion e a Colette se saíram bem. Já o Will, precisam nem falar, né? A gente também conhece uns alunos bem fortes e com muitos créditos, como a Liana, com magia de eletricidade, o Julius, com magia de gelo, e o Wignon, com magia de vento, ou Pikachu, Picolé e ventilador. Mas a Colette dá uma esperança pro Will, já que ele pode ir pra academia superior mesmo sem os créditos mínimos pra passar. E como a gente viu, a Iris é uma observadora, então provavelmente ele vai passar. Falta só mais alguns dias pro grande festival, um evento com várias competições, onde os grandes magos da torre descem pra recrutar gente, e que o Will diz que não vai participar. Moleque desgraçado. Enquanto estão mexendo nos armários, a Colette percebe que um dos armários tinha uma barreira física e sonora, onde lá dentro tinha uma escadaria secreta. A Bet das Magias vai começar! Façam suas apostas sobre o grande festival! Eu aposto no Julius. Aposto 5 no Sion. Eu que vou ganhar. Você nem tá participando, doidão. Não é nem zoeira, tava rolando apostas ali. E o Sion também tava lá só pra saber quem tava ganhando, já que ele também tá no topo do ranking. Depois disso, eles passam mais uma aula, e a Colette não desiste de gadar o Will. E aí, Will? Você não quer meu telefone, não? Precisa não, eu já tenho o meu, obrigado. Que moleque burro. Como se já não bastasse o Will não usar magia e ser zoado, o moleque ainda é pobre, tendo que trabalhar entregando o jornal de manhã e como garçom à noite pra pagar a escola. Pelo menos ele se dá bem com os anões que frequentam a taberna. Até que o Julius chega esculachando geral e xingando os anões. Olha, esse bando de CLT é um bando de fudido. Não fala assim dos meus peão, rapaz, eles são trabalhadores. Sai pra lá, hein? Aí, rapaziada, vocês sujaram o chão. Onde? Aqui! Tão vendo? Putz, tá sujo mesmo. O mundo dos anões foi destruído pelos invasores celestiais e agora vivem nesse mundo. Então eles estavam fodidos se arrumassem briga com o mago. E vendo isso, o Will para de se fazer de coitado e vai pra cima. Então o Julius joga ele na parede e fala pra ele entrar no festival, pra ele poder humilhar o Will na frente de geral. Senhoras e senhores, chegou o dia. Está começando o grande festival. Caralho, dá pra um bom narrador. Não dou nada não, sai fora. O evento começa com uma corrida e por precisar de uma certa quantidade de créditos pra participar, a Colette convida o Sion. A corrida é o seguinte, várias equipes se atrapalhando e com um caminho cheio de monstros até o estádio, onde no meio tinha uma coroa. Começa a corrida e por não poder usar a espada, a Colette cria uma manopla de terra mágica. E como é mágica, ela é permitida na competição. Assim eles viram os primeiros a passar dos golems. E ao invés de usar magia e ir pra cima, o Sion fica se cobrando por tá perdendo pro Will. Até porque o Will tá sendo o grande destaque, passando por tudo sem dificuldade. Mas o Julius não fica pra trás e faz uma emboscada pra equipe do Will. E o Sion pistola lança um ataque gigantesco. Tá doidão, pai? Você quase me acertou. Eu não, cara. Você que entrou na minha frente. Mas eu tava parado. Tava parado na minha frente. Agora, além do Julius, o Sion também quer quebrar o Will na paulada. E a Colette? Ela tá ali. Geladeira Electrolux! Fogão da Brastemp! Vocês estão querendo mobiliar uma casa? Como essa vai ser uma luta foda, adivinha o que o anime faz? Isso mesmo. Flashback. No passado, o Sion era mais humilde, oferecendo pro Will ser um subordinado dele pra não ser excluído por geral. Em comparação com hoje em dia, isso é bem humilde pra ele. Dá licença, eu tô fazendo uma pesquisa pro meu TCC, se você puder participar, é esquizofrenia minha ou esses três tão parecidos até demais nessa cena? Comenta aí. O Sion não gosta do Will, até porque mesmo sendo fraco desde criança, ele parecia tratar o Sion como se não fosse nada. Mas ele só agiu assim porque tava querendo focar no objetivo de alcançar a Elfaria. Ele não tinha nada pessoal. Os caras do próprio grupo tão brigando, o que tem a dizer, professor? É uma pena mesmo. Pô, isso não se faz, cara. Tô bem triste com essas atitudes. Pelo visto, o Edward tá gostando de ver isso daí. E enquanto o Will lutava bravamente com o Sion, a Colette tava correndo do Julius. Misericórdia, que frio é esse? Parece que eu tô no Paraná. Só que daí ela decide parar de fugir e enfrentar.
enfrentar um dos mais fortes sozinha. É uma visionária. Ela usa a magia dela pra parar os feitiços do Julius e pensar no que... foi bom enquanto durou. Vai com Deus, filha. No estádio dá pra ver que tem um monte de Julius enfrentando vários times ao mesmo tempo, mas o Wick não mostra que são apenas clones mágicos. Voltando pro Will, o Sion não parava e até invoca um guardião pra atacar. O que o Edward e alguns observadores ficam de olho nele, já que é uma magia muito avançada e ele tem bastante controle. O Sion fica pistola pelo Will sempre ignorar ele, e da forma mais carente possível, ele manda um: olha pra mim. Eles meio que se entendem, e depois do Will cortar o guardião e da trilha sonora ficar muito foda, aparece uma parede. Olha, ela tá viva. Ela dá um esporro neles, e quando o Sion tenta se defender... Cala a boca, pô. Então ela manda o Will correr pro estádio pra ganhar tempo, e ela e o Sion chegavam depois. Além de ficar toda corada pelo Will dar a capa dele pra ela. O primeiro grupo chega no estádio sem ninguém pra impedir eles de ganhar. Que porra foi essa? É a mãe do Renan. Pouso de super-herói. Ai, meu joelho! Se você não pegou a referência, vê o primeiro vídeo de reserva. O Julius cria uma cortina de fumaça e os três atacam o Will, até a fumaça descer e ele vê que os três nem se mexeram. Quem atacou foram os clones do Julius, que descobrimos ser uma das 12 magias criadas pela Alfaria. Ele prende o Will em uma gaiola e taca um meteoro de gelo e canta a vitória, até o Will lembrar que é o Prota, saindo de dentro do gelo e já nocauteando os dois moleques que seguem o Julius. E de repente os clones começam a se quebrar, já que o Julius usa aquela magia com a ajuda daqueles dois, o que faz o Julius ficar puto, só pelo Will entender como funciona, criando mais clones, já que ele sozinho consegue controlar só 4. Ainda bem que ele não pode descobrir qual dos clones que é o real. Quem ficar parado é viado. Lá ele. Achei! Ele só descobriu porque, sem controle total da magia, os clones soltam cristais de gelo. E por ter sido criado com a Alfaria, o Will entende as magias dela. Mas só ganhar não é o suficiente, então o Will ainda dá mais uma humilhada nele. O Julius tinha ficado felizão quando aprendeu a magia, só que a Alfaria criou ela com 12 anos. Então ele tava comemorando de aprender uma magia feita por uma criança. E daí que esse ataque não funcionou até agora? Eu vou tentar de novo. Mas tu é burro, hein? A esperança é a última que morre. Pelo visto, a inteligência é a primeira. Como eu disse, o ataque não funcionou, e o Will foi destruindo todos os clones. E como esse é um anime de magia com varinha e tudo, a luta acaba com um murro na boca do Julius. Magia é o carai, pai, aqui é o UFC. E assim, acabando com um dos melhores magos da escola, o Will perde, já que o Will não pega a coroa enquanto os dois estavam se quebrando no pau. Não chora não, eu tô bem. Não é isso. É o que então? Tu fez a gente perder a competição, seu burro. Ô louco. Já que o Julius perdeu, ele é obrigado a se desculpar com os anões e lavar pratos. E na escola, geral fica querendo o Will no grupo das masmorras, já que o moleque é forte pra caralho. Mas a Colette fica com ciúme e diz que ele não podia porque os dois iam sair. Sai fora que ele é meu. Quem divide multiplica, cara. Que talarica cara de pau. O moleque foi de um nerdola pra um cara disputado. No dia seguinte, a Colette se arruma pro encontro. Mas como tá bom demais pra ser verdade, o Roche aparece pra atrapalhar o casal. Quer dizer... Não, ele tá lá pra atrapalhar mesmo, moleque desgraçado. E claramente o Roche tá com ciúme do Will. Calma aí, paizão. O Will vai até os anões pra afiar a espada dele. Enquanto a Colette e o Roche ficam discutindo pra ver quem gostava mais do Will. E como se já não bastasse, a Liana aparece atrás do Will. Mas ela só queria convidar ele pra um grupo, junto dos melhores da escola, pra explorar a masmorra no teste final. Agora eu te quebro, menor. Expansão de domínio. Enquanto a Liana tentava explicar o plano, o Sion e o Julius ficavam reclamando do Will no grupo. E o Wignall praticamente manda um: tão chorando só porque perderam. Depois de um discurso da Liana, todos aceitam lutar juntos. Chega o dia da Praxis, que é como eles chamam os testes. O objetivo é sobreviver à masmorra durante 7 dias, e os andares do 7 ao 10 iam estar desbloqueados para eles. Esse teste era a chance para conseguir mais créditos e passar na prova final, ou para quem já tinha conseguido o suficiente, apenas se destacar mais. Sem contar que todo andar tinha um acampamento com professores para se algo der ruim, já que os moços podiam mandar alguém de F. E a Colette se autoconvida pro grupo da Liana pra estar com o Will. A Praxis começa e o Will percebe o quão forte era o grupo que ele tava. O Wignall ajudando o grupo a avançar mais rápido e a Liana acabando com um enxame de formiga sozinha. E como eles estavam muito tempo sem, eles começam a zoar o Will. Esse moleque não tá ajudando em nada. Moleque, não é possível, tu é muito imprestável. Bora deixar ele por aqui mesmo. Eu nem queria estar no grupo de vocês mesmo. Meu Deus, como é que eu vou sobreviver sozinho? O foda é que não tinha como o Will provar que era ótimo, já que os outros acabavam com todos os monstros. Então, não sobrava nada pro Beta. Literalmente. Ele praticamente virou um burro de carga. Ah é, mano, toma tua marmita. Não chega perto não. Eu querendo ajudar o cabo e ele me manda uma dessa. Não entrosa não, moleque. Não ironicamente isso aconteceu, mas é porque os elfos só encostam em que eles confiam e acham dignos. E pelo visto o Will não se encaixa em nenhuma das opções. A Liana explica o plano principal: eliminar um guardião da masmorra que vale 110 créditos, pra mostrar pro pessoal da torre que eles eram bem fortes. Mas enquanto a prova rolava, duas figuras misteriosas aparecem acabando com os monstros. E pelo visto eles não são amigáveis. E adivinha quem passa pela mesma região um tempo depois? Exatamente, o grupo do Will. Nossa, tá bem silencioso aqui. É porque o monstro tá dormindo. Ele tá literalmente
Colet morto? É a mesma coisa, só que sem a parte de acordar. Alguém tinha acabado com o guardião, e eles usam uma magia de detecção. Mas o monstro que derrotou o guardião é um dos poucos que essa magia não percebe. O que faz o monstro arremessar o Wignon e mandar geral pro 11º andar, que tá fora dos limites da escola, e só os magos da torre podiam acessar. Você tá bem, mano? Não me toca. Mas você tocou em mim com esse tapa. E é? Um dos acampamentos foi destruído e alguns professores foram mortos, o que força o Workner e o Edward a cancelarem a praxis e irem ajudar. O Will e o Wignon acabam com os monstros. Quer dizer, o Will acaba com os monstros que aparecem, até que bem de boa. Essa situação mostra que o Wignon e a Lyanna só fingem ser metidos, já que eles se subestimam por terem convivido com pessoas que eram muito melhor que eles com a mesma idade. Então o Will e a Colette motivam os dois e continuam avançando, até que a masmorra começa a gerar um novo monstro, uma criatura resistente a ataques físicos e mágicos. E por conveniência, o ponto fraco eram magias ilusórias dos elfos, coisa que o Wignon não consegue usar direito. Bora tentar, mesmo que a gente se foda. Mas se eu errar, você pode... Eu não vou morrer. O quê? Você tem determinação? Não, cara, eu sou prota. Não tem como eu morrer. O monstro ataca, mas como eu disse, o Wignon não é bom com ilusões. Por sorte, o gato do Will salva ele. E depois de se motivar, o Wignon cria uma ilusão da Amazônia, criando vários galhos que acabam com os monstros. E graças a todo esse apoio, o Wignon começa a respeitar o Will e até aperta a mão dele. Enquanto isso, o Edward ajudava o pessoal e mandava eles pro 6º andar, que é mais seguro. E graças à gata do Will, o Workner consegue descobrir onde eles estavam. Da onde você tirou esse dragão? É tua mãe. Ninguém me respeita nessa porra. O Will e o Wignon se encontram com o Sion e o Julius. Já a Colette e a Lyanna acabam encontrando aquelas duas figuras misteriosas. Ou seja, fodeu. Um deles estava até usando a cabeça de um dos professores. E como bons vilões, eles explicam o próprio plano, que era destruir a barreira no céu. Mas o Will e companhia chegam a tempo. A tempo de apanhar. Por sorte, os vilões vão embora, mas antes um deles abre um portal e traz aquele monstro que jogou eles pro 11º andar. E só pra vocês terem noção, esse monstro é do 25º andar e vale 270 créditos, o que é coisa pra cacete. Vocês podem ir na frente, eu distraio ele. No banco herói não, desgraçado. Foi mal. Por todo o esforço, geral concorda com o Will em um plano que ele fez para derrotar um monstro, que se baseava em segurar o monstro, o Julius conjurar e usar o ataque mais forte que tem, que não fez nada, mas fazia parte do plano. O gelo desacelerou as asas do monstro. Assim a Lyanna vai pra cima e dá de cara em uma barreira. Isso daí já não tava no plano. O Will toma um ataque e os óculos que ele ganhou da Elfaria quebram, e sem eles o Caba fica se tremendo de medo. Mas não é que os monstros na boca do Sion não resolvessem. Nossa. Ele vai pra cima e com a ajuda da Colette, o Will consegue cortar uma das asas do monstro, que era uma barreira impenetrável. E mesmo se cagando de medo, o Sion vai com tudo. E não adiantou de nada. Mas o Roxo aparece e joga um cristal pro Will, que junta as chamas do Sion com a espada. E pegando fogo, ele corta o monstro no meio. Pra logo em seguida, aparecer uma horda de monstros a mais. Além dos Magiavanders de cada elemento mágico, existe um superior, o rei deles, que usa a magia de luz. E adivinha quem apareceu pra salvar eles no último segundo? Exato, o Manuel zoeira, o próprio rei dos Magiavanders. Além do Will conhecer um tal de Finn, do grupo do rei. Assim, terminando o teste final. Um tempo depois, eles já estão sendo tratados, e o Finn vai falar com a diretora. Ele é de uma linhagem que ajuda os magos a explorarem as masmorras sem se perder, e também não usam magia. E nessa aventura com o rei, eles foram até o 42º andar. Ou seja, o monstro do 25º que deu trabalho, pra eles é de boa. O Finn fala de uma forma bem relaxada com a diretora, perguntando por que ela não contou pra ele sobre o Will, já que as espadas são da área dele. E ela só dá uma engabelada. Então ele diz que vai ficar de olho no Will e vai embora. E assim acaba a primeira temporada de Wistória, Varinha e Espada. Que anime bom. No começo foi meio complexo de entender esse universo, então eu espero ter explicado direito pra vocês. E eu me diverti muito assistindo, a animação é bem foda. Mas enfim, já sabe, né? A rede social de geral tá na descrição. Dá like, hype o vídeo e se quiser ajudar o canal, vira membro. E comenta abacate. Valeu por assistir até aqui e falou.